Olá, meus queridos e minhas queridas, participantes do 30, voluntários. Olá, você que também chega, né? Chegou e está chegando, permanece com a gente ou chegou agora. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um dia do nosso devocional, um dia de cada vez. Nós estamos na semana 16, tratando aqui do tema Dependendo, um dia de cada vez, né? O mesmo tema do devocional. Lembrando que esse devocional é um devocional editado pela Editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, né? E nós, como a Paróquia Anglicana Espírito Santo Paz e Piedade, nós estamos nos utilizando aqui, né, dele no nosso programa 30 Semanas, que também adotamos dessa mesma igreja. E estamos seguindo aqui no dia 6, então vamos falar hoje sobre um tema que é Criados para Servir. Esse é o nosso tema hoje. Criados para servir. Temos aqui uma passagem no Evangelho de Jesus Cristo, em Mateus 20, capítulo 20, dos versos 27 a 28, que diz assim: E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Criados para servir. É isso que Jesus está ensinando aqui aos discípulos. Então, o que nós podemos tirar hoje, né, dessa mensagem? Um pouco antes dessa passagem, a gente vai observar que uma mãe, né, a mãe de Tiaguinho e de Joãozinho, dois discípulos de Jesus, faz um pedido meio estranho a Jesus, que ela pede que os seus filhos, né, Boanerges, que tinham por sobrenomes Boanerges, filhos do trovão, se sentassem um à direita e outro à esquerda. E que o que Jesus responde a elas? Ele diz meio que assim: olha, e eles podem beber do mesmo cálice que eu bebi? E eles mesmos respondem: podemos. E Jesus diz assim: olha, tá certo, vocês vão beber do mesmo cálice, vocês vão passar pelo que eu passei, mas o sentar à direita e à esquerda não pertence a mim, pertence ao meu Pai. É assim que Jesus responde. Eu entendo e eu li uma vez num livro e achei interessante, né, que existia ali um desejo de liderança desses discípulos, mas o que acontece é que isso aí despertou, e Jesus nem diz assim, né, na verdade Jesus questiona se eles eram capazes de passar pelo que Jesus passou, né, mas não esse desejo de estar ali próximo ao lado dele. E o que acontece? Só que esse pedido desperta nos outros discípulos também meio que ciúme, orgulho, vaidade, porque eles ficam indignados com essa pergunta, mas parece que a indignação deles era porque eles mesmos não fizeram essa pergunta, entende? Então gerou aquele burburinho e Jesus diz: olha, entre vocês não deve ser assim. Quem vai ser o primeiro? Quem vai estar à direita? Quem vai estar à esquerda? Mas muito pelo contrário, vocês devem se servir, devem servir uns aos outros, vocês devem ser os primeiros com o desejo de servir no coração. Então é isso que Jesus está ensinando aqui, o desejo de servir. Que nós então devemos o quê? Matar o nosso egoísmo, porque a nossa tendência é de olharmos para nós mesmos, é de querer nos satisfazermos das nossas necessidades, né, em detrimento do serviço que precisa ser feito aos outros. E Jesus vem dar esse exemplo. Então, qual é o nosso padrão que deve ser? O nosso padrão é Jesus, nós precisamos olhar para Jesus. Como foi que Jesus agiu? O que foi que Jesus disse? Como foi que ele se portou? Ele se portou assim, disponível. Lembra lá de Filipenses 2:7, né? O que é que Jesus fez? Ele se esvaziou de si mesmo e se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens, e e foi humilde, e humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Então foi isso que Jesus fez. Então isso é que nos engrandece, é que nós quebramos o nosso orgulho, quando nós quebramos a nossa vaidade e entendemos que ao estar servindo uns aos outros, nós estamos edificando a igreja do Senhor e nós mesmos estamos sendo edificados. Lembra que Ele nos fez com diversidade, né? Então nós somos o mesmo corpo, cada um tem a função, nós somos diferentes, mas nós estamos seguindo em uma unidade. E nessa unidade, quando um serve ao outro,
o corpo todo é beneficiado e eu também sou beneficiado. Então o que nós precisamos buscar é nos desprendermos dessa vaidade de olharmos para nós mesmos, de querermos tudo para nós mesmos e passar a querer servir aos outros e nos alegrarmos, sabe? E nos alegrarmos com o outro quando nós servimos e o outro é satisfeito na sua necessidade. Isso vai então enriquecendo a sua igreja, vai enriquecendo a sua família em Deus. Nós não desvirtuamos então aqui a nossa identidade, porque quando nós estamos querendo para nós estamos desvirtuando aquilo para o que o Senhor nos criou, né? Lembra que ele disse amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força e sobretudo em primeiro lugar e também aos outros como a si mesmo. Então é isso que nós precisamos exercitar nas nossas vidas, é o uns aos outros, servir uns aos outros e nos alegrar, né? E nos alegrar com isso. Olha, deixa eu fazer uma pergunta a você. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Ou melhor, deixa eu fazer uma afirmação. É que nenhum rei coloca sobre si mesmo a coroa, não é verdade? Nenhum rei coloca sobre si mesmo, sobre a sua própria cabeça, a coroa. Jesus nos disse que os humildes receberão a terra como herança. Então identifique hoje quais são as oportunidades que você tem de servir. Quando nós servimos, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Faça então para servir e não para ser visto. Quando nós estamos fazendo para servir, nós estamos nos assemelhando ao Senhor. E esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Foi isso que Jesus estava ensinando aqui, que nós nos assemelhássemos a Ele. É isso que nós precisamos fazer hoje. É nos assemelharmos ao Senhor, servindo uns aos outros, com alegria no coração e com satisfação com com a melhoria que nós estamos permitindo na vida do outro, né? E em cima disso é que eu queria orar hoje. Senhor, que o Senhor nos faça entender, Pai, a importância desse serviço, a importância de olharmos para o Senhor e vermos como o Senhor serviu com o coração obediente ao Pai. E foi a obediência até o fim, até a morte, Pai, morte de cruz. Nós conhecemos isso, nós vimos isso, Pai, porque o Senhor nos revelou. Então nos permita que nós sigamos com o Senhor até onde for preciso para sermos servos teus e uns dos outros, em nome de Jesus. Até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá, queridos e queridas.